meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Ricardo Molina. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bom? Gente, olha só, a dúvida da semana foi como alugar apartamento nos Estados Unidos, Ricardo. Então, gente, eu chamei o especialista aqui que vai ajudar a gente com tudo. E antes dele contar como aluga, como que faz, nós estamos aqui em Hunters Creek. Essa daqui é John Young, para quem não conhece. É uma avenida muito conhecida de Orlando, ela liga, né, Ricardo? Daqui, se a gente for para lá, a gente vai sentido Universal e do outro lado a gente vai para Disney. Então, Hunters Creek é bem central, né, Ricardo? Bem central. Eu costumo dizer assim, que Orlando, que a gente conhece, está dentro de um retângulo, né? Se você pensar os 4 pontos, os 4 cantos desse retângulo, um é a Disney, outro Universal Studios, o outro Florida Mall e o outro o Downtown Kissimmee, o centro de Kissimmee. As 4 avenidas que ligam isso, né? Uma delas é essa que nós estamos, a John Young, a I-4, que é a Via Expressa, a Sandy Lake e a 192. Né? Nós estamos aqui na John Young, é realmente muito movimentado, por aqui passam mais de 70 mil carros por dia e tem muito, né, de comércio, banco, restaurante. Por isso que o pessoal gosta muito daqui. Gente, eu adoro o Hunters Creek. Aqui, ó, do outro lado, você já encontra restaurantes, lojas, tudo. E esse daqui é um apartamento, né, que fica bem no centrinho. É bem no centro, né? Aqui de Hunters Creek. E a gente vai conhecer? Vamos, então. Eu acho que vamos conhecendo e a gente vai aproveitando para falar do processo de aluguel aqui de um apartamento, que é muito diferente do Brasil, né? E eu acho que a maioria do pessoal não conhece. E boa parte se surpreende quando chega aqui com as exigências que tem para alugar um apartamento. Gente, tá? que são muitas. E cada vez, né, Ricardo, está sendo mais... Era mais fácil na minha época, agora já não é tanto. Era mais fácil porque depois da crise imobiliária, né, a economia estava fraca, então os apartamentos estavam menos ocupados, então os proprietários estavam fazendo mais concessões, estavam sendo menos exigentes. Hoje se inverteu isso, né? A economia está muito aquecida, muita gente demandando apartamento, os proprietários estão cada vez mais exigentes para alugar um apartamento. É isso, gente. Então, vamos andando para conhecer e aí a gente vai perguntando quais são essas exigências, tá? Isso. Olha lá, a gente vai entrar. Aqui é a entrada do The Parks de Hunters Creek. Eu falo muito de Hunters Creek, né? Acho que pessoal... e aqui, gente, Hunters Creek fica o The Looping, que eu sempre falo pra vocês, que é um complexo, né, Ricardo? É como se fosse um outlet, né? Exato. É um open mall, né? Esse conceito, no Brasil, a maioria dos shoppings que a gente tem, eles são fechados, né? Nos Estados Unidos, a maioria dos shoppings, dos malls, eles são abertos, né? Então, eles são open malls. Então, as lojas, elas ficam com as portas pro estacionamento. Justamente por esse ritmo da vida americana, essa praticidade, a gente chega com o carro, já para na porta da loja, já compra o que tem que comprar, já entra no carro e já Gente, sai. é maravilhoso. Eu sempre faço live nas lojas lá, mas eu prometi que eu vou falar só do The Looping, porque tudo que eu falo, gente, o que é melhor? Eu gosto do The Looping, a Ross do The Looping é muito boa também. O The Loop é o principal mall aqui da região de Kissimmee, né? Aqui do Hunters Creek, nós estamos a 3, 4 quadras do The Loop. Super pertinho. E tem uma variedade de loja muito bacana, cinemas, né? Restaurantes, Best Buy. Então é muito bom, sim. Gente, olha que lugar gostoso. Eu gosto daqui e quis te trazer aqui porque é um dos domínios mais tradicionais aqui de Hunters Creek, o The Parks, e ele tem essa proposta, né, de apartment houses. Cada bloco desse, você olha, ele parece uma casa, mas ele na verdade são 6 apartamentos. Nossa, é mesmo. Se você reparar, a gente vai ter 6 portas em cada bloco. Tá? Eu achava que era casa, eu tinha quase certeza. Então a gente tem basicamente apartamentos no andar térreo e apartamentos no segundo piso, tá? Uma das coisas que valoriza aqui é que a escada do apartamento de cima, ela é dentro do apartamento, ela não é externa, como alguns apartamentos que a gente vai achar por aí. Então, por exemplo, aquele 4006 ali que nós estamos vendo, por exemplo, tá vendo? Ali você abre a porta, você tem uma escada que vai te levar para o teu apartamento que está no segundo piso.
Entendi. Tá? A gente tem apartamentos aqui de 1, 2 e 3 dormitórios. Na média, a gente vai falar de 80 metros quadrados o apartamento de 1 dormitório, 100 metros quadrados o de 2 dormitórios, 120 metros quadrados o de 3 dormitórios. São bem grandes, essa é a primeira diferença para o Brasil. Né? Os apartamentos aqui costumam ser bem maiores do que os que a gente tem no Brasil. E Ricardo, vamos começar então nas exigências, né? Como que eu faço? Primeiro assim, eu tenho que estar aqui para fazer o aluguel ou eu posso estar no Brasil e resolver tudo por lá? Você pode estar no Brasil. Né? A primeira grande diferença, pessoal, é o seguinte: a maioria dos apartamentos nos Estados Unidos, eles não pertencem a um proprietário individual. Eles pertencem a uma grande imobiliária, né, que é dona do complexo inteiro, e você vai negociar com o escritório de administração deles, né, a sua aplicação e a sua aprovação para um apartamento. Né? A gente chama de qualificação. Você vai ter que se qualificar perante o proprietário para eles te alugarem um apartamento. Essa qualificação é feita em dois pés, vamos chamar assim. Vamos parar um pouquinho na sombra aqui, ó, que eu acho que fica melhor. Tá bem som. A qualificação significa o seguinte: você faz uma aplicação, você vai pagar entre 70 e 100 dólares por adulto que vai morar no apartamento. Gente, isso é para aplicar, né? Para você ter a chance, sim ou não, de conseguir ficar no apartamento. Exatamente, é só para dizer, eu tenho interesse, estou me candidatando ao aluguel desse apartamento. Então você vai pagar, dependendo do apartamento que você estiver trabalhando, entre 70 e 100 dólares por adulto. Você paga isso, submete a ficha de aplicação e eles vão verificar duas coisas de você. Primeiro, o seu histórico criminal, né, que aqui é muito importante. E depois o seu histórico financeiro. Você precisa ser aprovado nos dois quesitos para você poder alugar um apartamento. Então, pessoas que tiveram problemas com justiça, condenação, de qualquer ordem e tal, podem ter problemas na hora de alugar um apartamento. E se você já sabe que você pode ter, né, evite então de fazer a aplicação, porque se você faz, você perde o dinheiro da aplicação. Bem falado, Dudu. O dinheiro da aplicação é non-refundable, que quer dizer não reembolsável, né? Você pagou, se você não for aprovado, esse dinheiro da aplicação você perdeu. E às vezes é caro, se você for morar em 2, 3 pessoas, 2, 3 adultos, pagou 200, 300 dólares de aplicação, não foi aprovado, perdeu esse dinheiro, vai pagar de novo num outro, se for reprovado vai perder esse dinheiro, então pode ficar caro isso, tá? E o segundo quesito é o quesito financeiro. Então você vai ter que provar, por exemplo, que você não passou por nenhuma falência, que você não saiu devendo aluguel de um outro imóvel, que você não tem um pedido de, como chama, reposition do carro, né? Ninguém está tentando tomar um bem que você financiou, tá? Então é bastante rigoroso. Quando você vai alugar um apartamento de um complexo, como esse que nós estamos aqui, o The Parks, ele tem 500 e tantos apartamentos. Todos de um dono só, você tem um escritório central que recebe todas as aplicações, né, avalia e aí procede o aluguel ou não, tá? Então costumam ser mais exigentes, tá? Então se você tem um problema assim, ou tanto financeiro ou criminal, já nem aplica para isso, que você corre grande risco de perder a sua taxa de aplicação. E além disso, assim, quais são os documentos que eu tenho que trazer na hora de alugar o apartamento? Tá. Primeiro, pessoal, como estrangeiro, né, nós somos brasileiros, nós não temos Social Security e nós não temos como ser verificados aqui nos Estados Unidos. Então eles vão ser ainda mais exigentes. Se você é americano, você tem o Social Security, que é o CPF nosso aqui, eles têm acesso à sua vida inteira aqui, né? Então é fácil deles verificarem. Como brasileiros, eles vão ter acesso limitado às nossas informações. Então você vai ter que providenciar várias coisas que eles pediram, né? A maioria deles, para te qualificar financeiramente hoje, vai te pedir ou uma renda estável no Brasil de 3 vezes o valor do aluguel mensal. Então significa o seguinte: você tem que continuar empregado no Brasil,
você tem que ter uma empresa no Brasil que vai continuar te mandando salário, né? Você tem que ser aposentado no Brasil. Então, se você comprovar que vai continuar tendo uma renda no Brasil de 3 vezes o valor do aluguel, eles podem te qualificar. Mas se você saiu do Brasil e não tem mais renda, que é o caso de muita gente... Se a pessoa começa a trabalhar aqui, começa, sei lá, ter uma renda aqui... Vão considerar. Se o empregador aqui der uma carta que está te empregando e vai te pagar um salário de tanto, eles vão considerar essa carta como uma prova de renda. Isso independe do tipo de visto que a pessoa tem? Se ela está com visto de turista, por exemplo, ela vai conseguir alugar? Vai conseguir alugar. Eles não vão discriminar pelo visto que você tem. Tá? Eles muitas vezes não vão nem olhar o visto que você tem, nem ter o status aqui. Pode variar de apartamento para apartamento. O critério é realmente renda. Mas note o seguinte, é bastante difícil você chegar aqui e já conseguir uma carta de um empregador que te garanta 3 vezes o valor do aluguel. Por exemplo, nesse lugar que nós estamos, um apartamento de 2 dormitórios custa em média $1.350. É um dos lugares mais baratos que a gente tem. 3 vezes esse valor dá $4.000 por mês. Nossa, então ele tem que ter essa renda que ele ganha aqui. Isso. E que, gente, é um valor alto, né? Não é bem difícil, né, começar. Não é fácil chegar aqui ganhando $4.000. Então, um casal, talvez, os dois arrumando emprego de $2.000, pode atender essa exigência, tá? Agora, se você aqui não tem carta de um empregador, se você no Brasil não tem mais renda, você fechou tudo que você tinha lá, você tem ainda a chance de provar que você tem economias, você tem um saldo bancário de 3 vezes o valor do aluguel anual. Tá? O que vai dar alguma coisa em torno de $48.000 para um apartamento de 2 dormitórios. Uau! Tá? Então, você tem essa economia, você juntou o dinheiro, vai dar quase R$150 mil, um extrato bancário mostrando que você tem R$150 mil, né, pode te qualificar para alugar um apartamento dele. Eu tenho esse valor parado, eu dou de entrada numa casa. Você não teria vindo. Vou alugar, né? Aliás, é bem pensado. Quem tem $50 mil pode comprar uma casa aí de aproximadamente $200 mil, dando verdade, 25% dando a de entrada. É isso mesmo. Tá? Então, isso que eu estou dizendo, isso é a regra do mercado aqui de Orlando. Então, se você for em qualquer complexo, pode variar um pouquinho, tal, mas é isso. Mas aí você foi aprovado, tá, para alugar esse apartamento. Aí você vai pagar algumas taxas iniciais. Aqui, por exemplo, custa $300 de administration fee. O que quer dizer isso? É o trabalho deles de prepararem contrato, né, e preparar a casa para você. Não reembolsável, você não vê mais esse dinheiro de volta. E se você tiver, por exemplo, cachorro, animal pequeno, cachorro ou gato, aqui permitem até 2 pequenos. O primeiro você vai pagar $500 de pet fee. Gente, que caro! Não reembolsável. E o argumento é o seguinte, é que eles, quando você sair do apartamento, eles vão ter que fazer uma limpeza diferenciada. Entendi. Então você pagou por isso. E se você tiver um segundo pet, você paga mais $200 para o segundo pet. Nossa. E não pode ter outro pet, são 2. E também não é todos os lugares que autorizam pet, não, né? É todos Esse os lugares. daqui, ok, mas não é todos os lugares. A maioria autoriza 1 ou 2 pequenos, né? Nunca vai ser permitido cachorro de raça agressiva, tipo Rottweiler, Pitbull, pastor alemão, isso não pode. Então aqui vocês vão ter que se contentar em ter um Shih Tzu, um Poodle, um Chihuahua. Os menorzinhos, gente. Só tem as exceções, né, daqueles cachorros que são cachorros de serviço, né? Service que aí dogs. em qualquer lugar eles podem viver. Mais ou menos também. Mas assim, vale essa regra, pode pensar nisso, tá? Mas para ter um cachorro de serviço, você precisa ter um motivo real, né? Um médico precisa te dar essa recomendação médica que você precisa de um animal desse. Então, casos assim clássicos, as pessoas que são cegas, que tem um cachorro guia desse, né? Então esse cachorro é uma exceção, ela não entra na política de pets do apartamento. Ele pode ser um cachorro grande, um labrador, por exemplo, né? Que é bem comum, aliás, pode ser um pastor alemão, né? Então é nesses casos, tá, pessoal?
E meu vira-lata? Se ele for pequenininho, ele pode. O critério é peso. É peso e raça agressiva. Né? Tá. Seu vira-lata é muito bravo, ele não pode ser. Um beijo para todo mundo que tá entrando aqui ao vivo. Flávia, Paola, Maria, Vanessa. Depois a gente responde vocês. A Renata falou que tava sentindo falta da nossa live. É legal, gente, né? é que o Ricardo é muito ocupado. Eu tenho que ficar ligando pra ele todo dia. Ricardo, hoje pode, a gente não casa as agendas, né, Duda? Mas hoje deu certo, gente. Que bom. Outra coisa interessante, pessoal. Aqui a gente não tem fiador e nem seguro fiança, como tem no Brasil, tá? Então você tem que fazer um depósito calção no apartamento que você está alugando. Em geral, no mínimo que eu já vi por aí, um aluguel, né? Então se você vai pagar $1.500 de aluguel, você vai depositar $1.500 em calção, tá? Muitos lugares vão pedir o primeiro e o último aluguel adiantado. Então você já vai pagar o primeiro mês e o último adiantado. Então você tem que estar preparado para, no mínimo, dar 3 aluguéis no dia que você entrar no apartamento. Lembrando, a $1.500 cada apartamento, são $4.500 para entrar no apartamento, tá bom? Que é um valor que vai ficar lá parado e quando eu sair eu vou ter esse valor de volta? Então, aí eles vão inspecionar o apartamento, eles têm 15 dias para dizer se vão te descontar algum dinheiro, né? Algum reparo que eles tenham que fazer no apartamento, alguma limpeza fora do normal, né? Então eles descontam o que eles têm que descontar e te retornam esse dinheiro, tá? Então essa é a regra, tá? Aí vocês vão falar, mas tem um amigo meu que alugou assim, alugou assado e etc. É verdade. Sempre vai ter exceção, gente. Quando você encontrar um apartamento que é de um proprietário individual, ele pode sim ter políticas mais flexíveis. Então eu vou dar exemplo, tem muitos brasileiros que têm apartamentos aqui de investimento, eles alugam inclusive para brasileiros. Eles checam o teu Serasa, a tua ficha criminal no Brasil, porque eles conhecem o Brasil. E eles podem ser bem mais flexíveis, tá? Mas mais flexível que isso é muito difícil. Você tem que estar preparado para dar 3 aluguéis para entrar no apartamento. Então pode ser que você não precise provar renda aqui, não precise ter um saldo de $48.000 na conta, né? Mas 3 aluguéis para entrar no apartamento é regra, tá? Outra regra desse mercado é que é muito difícil achar apartamentos mobiliados para morar. Essas unidades, elas são sem mobília. Você tem que estar preparado ainda para comprar alguma mobília. Existem alguns mobiliados? Sim, existem. São exceções do mercado, né? Muitas vezes você dá sorte e acha um apartamento mobiliado para alugar, mas saiba que é uma exceção. É bem difícil, né? Bem é difícil. Bem difícil. Eu tava falando pro Ricardo, né, que tem pessoas, igual eu falei, que conhecem, que acabaram alugando apartamento sem essa burocracia, sem ter que dar tantos meses de entrada, né? Mas o que acontece depende muito do lugar também, né? Do bairro. Tem alguns bairros aqui que são mais afastados ou que são bairros mais pobres, né? Mais populares, assim. Então pode ser que lá você até consiga, mas também não é sempre, gente. Tem pessoas que conseguem, tem sorte e tem outras que não, mas essa é a regra, né, Ricardo? É isso mesmo. Nós temos num condomínio assim que tem vocação familiar, num dos melhores bairros de Orlando, as escolas A, né? Então é disso que nós estamos falando, assim, de um bairro classe média alta. Tá? E a escola, isso é verdade, muito importante, né? Não adianta pegar de repente um bairro mais afastado e tão popular e aí a escola não ser boa. E aí tem de tudo, né? Você tem até, como você falava, tem bairros que são mais periféricos, com escolas piores, que em geral não tem criança no condomínio, são mais trabalhadores solteiros, por exemplo. A gente pode chamar que são bairros mais populares, de mais baixa renda. Ali você pode achar, sim, habitações mais flexíveis. Só que não é isso que a gente está imaginando como sonho americano. São lugares que você mora dignamente, né, apartamentos limpos e tal, mas eles têm uma vocação mais assim de trabalhadores solteiros, né? Não é tão bacana quanto isso que a gente está te mostrando, que eu acho que é o que a maioria do brasileiro vem buscar aqui, tá? Tem um fenômeno novo
entre os brasileiros, foi inventado agora pelos brasileiros nos últimos 2 anos, que chama repasse de aluguel. É verdade, isso existe só para nós que é brasileiros, porque para americano não, né? Não existe isso. Então saiba disso, quando você vê repasse de aluguel, isso é uma invenção nossa brasileira. Não existe repasse de aluguel, tá? O que existe, se você quer sair de um apartamento, vai no teu landlord, que é o teu proprietário do teu apartamento, e fala: olha, eu quero romper o meu contrato, tá? Isso é outra coisa interessante. Contrato aqui é para ser cumprido na integralidade. Você assinou um contrato de 1 ano, você deve 1 ano de aluguel. Você quer sair no 3º mês, não tem problema, paga o ano inteiro e sai. Não tem multa para sair do... Você tem que pagar o que você alugou. Inteiro. Você alugou por 15 meses, quer sair no meio, tem que pagar os 15 meses. Bom, mas você quer sair e você vai no teu proprietário e fala para ele: eu estou saindo, mas eu já arrumei um outro inquilino para ficar no meu lugar e tal. Se ele for bacana com você, ele não está perdendo nada, ele pode te cobrar uma multa aí de 1 mês de aluguel e concordar em cancelar o teu contrato desde que o teu amigo assine um novo com ele, tá? Isso não é repasse, isso é só cancelou um, está fazendo outro. O que o brasileiro inventou, que é interessantíssimo. Eu vim morar no apartamento aqui, eu e a Duda inicialmente, tá? Mas é um apartamento de 2 dormitórios, todos os adultos e crianças têm que estar no contrato de aluguel. Ninguém mais pode usar o apartamento além de quem está no contrato de aluguel. Aí veio um amigo meu do Brasil morar comigo e cabe no apartamento. Eu tenho que ir lá e colocá-lo no contrato do aluguel também. Então eu vou lá no escritório e adiciono uma 3ª pessoa. Depois de um tempo, em tese, eu mesmo poderia sair do contrato. Entendeu? Então o brasileiro está fazendo isso. Ele põe alguém no contrato e depois ele se retira do contrato, tá? Qual é o problema? Todas as garantias ficam em nome do primeiro locatário. Você não se livra então, exatamente, né? Então você pôs alguém para morar no teu apartamento, só que o depósito está em teu nome e toda a responsabilidade civil é sua. Se a pessoa que está morando no apartamento pôr fogo no apartamento, destruir o apartamento, o dono do apartamento vai cobrar de você isso. Gente, então tem que, se for fazer isso com alguém da família, né, muito conhecido, porque senão... Então, se é você que está no apartamento cedendo os direitos para um terceiro, saiba disso, a responsabilidade continua com você. E se você é aquele que está recebendo o apartamento de alguém, também tenha certeza que você está coberto no contrato, porque se o proprietário do imóvel descobrir que quem está morando lá não é quem alugou de fato, pode te tirar dali 1 semana. Ele só manda uma notificação e fala assim: você não está autorizado, você não está no contrato, pode sair. E aí você vai falar: mas eu dei o calção, eu dei o dinheiro para quem me alugou. Não existe repasse de aluguel, não existe nos Estados Unidos, tá? Então, ou isso é feito claramente no contrato, falou: olha, a Duda está cancelando o contrato dela e o Ricardo está entrando no apartamento no lugar dela e o dono do apartamento está sabendo disso, tá? Aí tá tudo certo. Agora, se isso for feito com contrato de gaveta por baixo dos panos, isso pode dar problema. E Ricardo, até há 1 ano e meio, 2 anos atrás, aconteceu com uma família, e até o meu marido ajudou eles depois, que eles viram na internet alguém repassando, e aí eles pegaram e ficaram no lugar dessa pessoa. Assim, tem pessoas boas e a gente sabe que tem pessoas nem tanto. E aí essa família foi ficar nessa casa, ficaram 1 semana, e aí o cara falou assim: olha, eu já tinha dado depósito, ajudou. Ele falou assim: ó, pode sair porque o apartamento é meu. Ele: não, mas você repassou pra mim. Ele falou: não quero saber, pode sair. E aí a família não foi sair, ele reclamou lá que tinham invadido o apartamento dele. Isso aí. Tiraram e ele tava com a razão. Não tá no contrato, não invasor. Não tá no contrato, gente. Aí todo mundo ajudou essa família, mas assim, tomem muito cuidado com o que vocês veem aí, porque... E pessoal, e tem uma coisa que vocês precisam saber também. Os Estados Unidos tudo funciona rápido e tal, só que ele é muito menos protetivo do que o Brasil. Por exemplo, aqui você não pode chegar lá e falar assim: vou para a justiça, a Duda me falou que eu ia poder ficar, eu tô com criança pequena, etc. tal. Você tá errado, assim, não era para você estar ali dentro. A justiça não quer saber, sabe? Vai mandar te colocar na rua.
Aqui é muito difícil você conseguir alegar que tinha uma cláusula abusiva no teu contrato. A justiça aqui, ela é o que a gente chama de direito dispositivo, assim. Tá no contrato, você é maior, é capaz para ler e assinar o contrato, tá no contrato, tá valendo. Não importa se a cláusula é abusiva, não é abusiva, se a construtora é poderosa e você é fraco. Mesma coisa para consumidor. Aqui não tem lei de consumidor, vocês sabiam? Não. Não tem lei. É meio paradoxal, porque você fala assim, poxa, mas eu vou na Best Buy, eu compro um negócio, eu compro lá um equipamento, não gostei, levo lá, devolvo, me dão dinheiro. Mera liberalidade da Best Buy. Não é lei aquilo. Nossa, e é incrível porque eles fazem, né? Mas Fazem. não é lei, olha que legal. Não, você vai, muita gente até abusa. Tem gente que usa as coisas e leva lá depois e devolve, né? Mas é política comercial das grandes empresas, não é lei. Olha, eu sempre achei que aqui era porque... Não é lei, pessoal. A lei aqui protege muito menos, né, o polo fraco da transação. No Brasil, a gente chama, né, a justiça, ela protege o hipossuficiente. E ela considera o empregado hipossuficiente, o consumidor hipossuficiente. Aqui não. Aqui, pessoal, é todo mundo igual. Você assinou o contrato, você responde pelo que você assinou. Ah, mas o dono da casa pode me pôr para fora em 3 dias. Está no contrato? Está no contrato, vai pôr para fora e a justiça vai mandar cumprir o contrato. Não vai olhar a situação social, falar, nossa, coitadinha, a família está sem emprego, 2 crianças pequenas. Não vai, tá? Preto no branco. É isso. Vamos andando para conhecer. Gente, tem Clubhouse aqui também, a gente vai lá para conhecer. Então, é muito bacana, né? Quase todos os condomínios bons, né, residenciais, dos bons bairros, vai ter uma estrutura de lazer, né, que a gente vai chamar de Clubhouse. Estrutura de lazer, a gente entende por estrutura de lazer uma academia de ginástica, uma piscina, salão de festa, um salão de estar, onde qualquer morador pode usar. Se for salão de festa, você reserva, paga uma taxa de limpeza em torno de 300, 400 dólares, né, e faz uma festa lá. Na piscina, a gente costuma ter churrasqueira, né, para que no fim de semana os moradores possam fazer lá um churrasco. Alguns têm uma sala de cinema, sala de jogos com mesa de snooker, né? Uma estrutura super bacana. É bem legal. Não é grande, é pequena, né? Mas nos fins de semana é bem comum os moradores usarem essas clubhouses. Eles utilizam muito, por sinal, né? Sempre tem gente. Olha quem tá ali atrás. O Joãozinho. Aqui com a gente hoje na live, ó, quietinho. Tá? O que mais a gente pode falar? Olha, além do aluguel, você tem que estar preparado para pagar água, luz e telecomunicações, né? Ou seja, TV a cabo e internet, tá? Água em torno, consumo médio, 30 dólares por mês num apartamento. Energia, num apartamento de 2 dormitórios, 120 dólares por mês. Os apartamentos mais novos são mais econômicos, né? Todos os imóveis mais novos na Flórida, eles são obrigados a serem mais eficientes energeticamente. Então você paga menos energia. Então dê preferência para imóvel mais novo, principalmente quando ele for grande, né? Apartamento de 2 dormitórios não é um grande problema. Você vai mudar uma conta de 100 para 120 dólares, tá? E TV a cabo, internet, alguma coisa entre 50 e 80 dólares por mês, né? Então essas são as despesas adicionais que você tem. Ah, que bacana você falar, Ricardo, porque o pessoal queria saber, se eu morar aí, o que eu vou gastar num geral, né, nas contas. Então, gente, anotem aí, hein? Vocês já sabem quais são os custos. Pessoal, eu gosto de dizer o seguinte, eu vejo muita gente, né, principalmente quem faz comparações de valores de Brasil e Estados Unidos, né? O pessoal compara só a receita, né? Então você fala assim, nossa, eu vou para os Estados Unidos, eu vou ganhar 2.500 dólares. Ah, muito bacana, isso são 8 mil reais. Então a pessoa enche os olhos, fala, nossa, já converte, né? Vou ganhar 8 mil reais aqui. Exatamente. Não pode converter, gente. Não esqueça, que você também vai gastar em dólar. Né? Então o seu aluguel
por baixo, para você morar bem, você vai gastar uns 1.600 dólares, pessoal. Então são 5 mil reais para morar num apartamento de 2 dormitórios, tá? É verdade. A gente só esquece de converter às vezes. Ó, gente, aqui a gente tá entrando no Clubhouse, ó. Olha o Jeanzinho. Dá oi, filho. Oi. Olha que lugar lindo. Olá, tudo bom? Vamos mostrar, né? Olha lá, Duda, que legal, as churrasqueiras Ai, na ó, piscina. gente. Então aqui é a Clubhouse, né? O centro dela é a piscina, churrasqueiras, né? Sol. Aqui na Clubhouse a gente tem, falava, uma sala de estar, que pode ser um salão de festas. E aqui atrás da gente, olha, é o escritório. É aqui onde eu viria, por exemplo, para alugar. Exatamente. É aqui que você vem para alugar, você paga todo mês o teu aluguel. E se você tem alguma necessidade de manutenção, é aqui que você vem requerer também. Ah, que legal, né? Como você tem problema, já vem aqui, já tá Uma coisa tudo pertinho. bacana de falar, vocês verem, eu não falei nada sobre condomínio e IPTU. Tanto condomínio quanto IPTU são obrigações do dono do imóvel. Então ele deve embutir esse valor no valor do aluguel que você paga e ele se responsabiliza por isso. E ele também é obrigado a manter as condições de habitação do imóvel, tá? O que isso quer dizer? Os grandes itens do imóvel, como triturador da pia, máquina de lavar louça, micro-ondas, o ar-condicionado central, o aquecedor de água, qualquer desses itens que der problema, basta você reportar no escritório e o dono do imóvel manda arrumar. Ah, ele tem que resolver. Pequenos itens, né, de manutenção, né, mancha de carpete, risco de parede, é você que é responsável. Então, se você riscar a parede, você arruma, porque senão ele vai descontar de você. Tá? Vocês compram uma esponjinha branca que eu vou mostrar, que tem que levar pro Brasil. Mágico, né? Aquilo é mágico, gente. Tira tudo da parede. Tá? Deixa eu ver quem tá aqui, se tem perguntas. Obrigada por sempre mostrar as possibilidades, Vanessa. Todos sabem, né? O que acontece na justiça americana também deveria acontecer aqui. Bom, o pessoal tá comentando, depois a gente responde aí todo mundo. Deixa eu te falar outra coisa importante, pessoal. É o uso de corretores para você alugar o imóvel. Você não precisa de um corretor. Se você buscar na internet apartment rent, né, você vai achar. Vamos colocar hoje aqui o The Parks, podemos colocar mais alguns links do Camden, é um comum, o Emerson, o Evander, né, a gente coloca para vocês. Se você está confortável, liga direto para esses complexos, negocia com eles, paga direto para eles, você vai alugar, você não vai ter nenhum problema. E se você quer um corretor te ajudando nesse processo, tá? É muito comum que os corretores aqui cobrem uma taxa adiantada de vocês para te assessorar nisso, tá? E para te prestar um serviço assim pré-definido. Vou dar um exemplo que é uma média de mercado. Um corretor pode cobrar 300 ou 400 dólares para te levar em até 3 apartamentos para você escolher, né? Te ajudar a escolher de acordo com o perfil que você quer, ou seja, escola, localização, né? Proximidade do trabalho, e te ajudar na assinatura do contrato. Vai ler o contrato com você, vai te alertar das penalidades que tem, das condições de contrato, até que você esteja confortável. Esse é o trabalho que um corretor pode fazer e vai te cobrar 300 ou 400 dólares. Pra quem não fala o idioma, né, nunca veio aqui, de repente é uma boa. Pode ser uma boa. E por que algumas pessoas usam o corretor? E por que pagar o corretor? Porque o corretor, né, ele não representa o apartamento, como é no Brasil. No Brasil, quando você vai numa imobiliária, ela representa aquele apartamento. Então, provavelmente, o dono do apartamento vai pagar a comissão do corretor para achar um inquilino para ele. Quando você vem para alugar um apartamento aqui, esse corretor que você contrata da tua confiança, ele não vai ser remunerado pelo dono do apartamento.
Por isso ele cobra de você uma taxa de 300 e 400 dólares para fazer isso, tá? Só corretor de imóvel licenciado na Flórida pode fazer venda ou aluguel de apartamentos, tá? A gente sabe que existem aí consultores, assessores que embutem esse serviço, né, nos pacotes de assessoria que eles fazem, né? Então, eu não sei se isso está certo ou não, mas eu queria só destacar, isso não é uma coisa autorizada por lei. Tá? É importante saber, né? Porque também se tiver algum problema, a gente sabe com quem conversar, é uma empresa, né? Acaba pagando o valor e a pessoa não faz um trabalho que realmente deveria. É isso? É isso aí. Gente, alguma dúvida com relação a aluguel de apartamento? Acho que o Ricardo falou tudo, né? As dúvidas que eu tinha eu já não tenho mais, gente. Eu vi uma pergunta ali legal, alugar uma suíte. Isso é relativamente tranquilo, pessoal. Então, se a casa é da pessoa, aqui é muito comum isso, o roommate, né? Você alugar um apartamento, uma suíte sua dentro do teu apartamento. Totalmente permitido, não tem problema nenhum. Se o imóvel é alugado, né, qualquer morador daquele apartamento tem que constar no contrato de aluguel, tá? Então ele pode sim te alugar, se o contrato permitir, o sublease que a gente chama, tá? Mas ele deve ser incluído no contrato de aluguel. Tá, então não tem aquele negócio, tem apartamentos que pode ter roommate, não. Todos podem, desde que você coloque essa pessoa no contrato. Alguns vão proibir o sublease, que é o sublocação, né, o subaluguel, tá? O pessoal dribla isso fazendo um acordo, né, secreto. Então eu digo, olha, a Duda é minha amiga. Se é minha amiga, pode morar na minha casa, mesmo sendo alugado. Só que você está me pagando sem o proprietário saber. É comum, não vejo muito problema com isso. Mas o ideal é que conste em contrato de locação para efeito de seguro, sabe? Para efeito de responsabilidade civil, para tudo, tá? Até mesmo para quem vai ficar como roommate, né? Porque se você quiser usar todas as áreas do apartamento, por exemplo, né? Tá seu nome lá, você não vai ter problema. Para ir na piscina, né? Aqui cada um tem uma chave, tem um fob, que é um chaveirinho eletrônico para abrir as coisas. Então, cada um precisa ter um desse para abrir o portão da piscina, para entrar com o carro, tá? Todos os carros têm que estar registrados também. Se você parar um carro aqui dentro sem autorização, eles podem mandar o guincho levar. Então, tudo tem que estar registradinho, informado, né? É uma cultura muito diferente da brasileira, né? Aqui é muito mais controlado, você precisa estar informando tudo que você está fazendo, né, para não ter problema. Se você faz isso, você não tem problema nunca. Certinho. Tá? Ok. Alguma dica aí? Além de todas, né, que você já deu? Não, pessoal, acho que é isso aí, né? Venham aí, quem está com vontade de ir, mas vem preparado, né? Saiba do que você vai ser pedido para você, de quanto você vai ter que gastar para entrar num bom apartamento, né? Para não ter surpresa. Eu tenho visto muita gente surpresa com essas informações que não tinham antes, né? Estão chegando aqui falando, poxa, mas eu tenho que provar 50 mil dólares na conta, mas eu preciso de carta de empregador, né? Eu preciso dar 3 meses de aluguel. Então eu acho que isso não deve ser surpresa para ninguém. Vocês venham preparados para isso, tá? Eventualmente vocês vão conseguir uma condição melhor do que essa, mas pode ter certeza que vai ser uma exceção, né? Não é a regra. A regra é isso que eu disse hoje. E Ricardo, só pra gente terminar assim com os valores, né? A faixa de valores de um dormitório, de 2, de 3, de 4, quanto seria para aluguel? Pensem assim, 1.100 para o de um dormitório, 1.300 para o de 2 dormitórios, 1.500 para o de 3 dormitórios, tá? Apartamento médio. Você vai para um lugar mais novo, vai subir um pouquinho. Você vai para um lugar um pouquinho inferior, vai descer também um pouquinho, tá bom? Lugares como Celebration, adicionem 200 dólares aí em cada um desses preços que eu dei, tá? Lugares assim mais afastados, né? Como o Pine Hills, o Orlo Vista, que é uma região ali perto do Metroeste, pode também tirar 200 dólares mais ou menos, que é a realidade. Certinho. Bom, gente, então é isso. Todas as dúvidas sobre alugar apartamento aqui em Orlando, o Ricardo nos ajudou com essas super informações.
que eu preciso depois rever para eu anotar tudo e não esquecer. E é isso, gente. Quem tiver mais dúvida, quiser saber mais sobre imóveis, o Ricardo tá ajudando a gente com várias dicas aí, inclusive comprar, qual o melhor bairro, né? E a nossa ideia, né, Ricardo, é sempre mostrar bairros novos para vocês irem conhecendo. Então nós estamos aqui em Hunters Creek. E Ricardo, agora, assim, para quem gostaria de comprar, por exemplo, imóvel, aqui em Hunters Creek tem imóveis à venda, casas à venda? Tem alguma coisa para falar pro pessoal? Aqui em Hunters Creek, vocês sabem, é um dos 4 bairros assim mais procurados, né, pelos brasileiros. Eu já falei, a gente fala sempre Lake Nona, Hunters Creek, Celebration e Windermere Intergarden, que estão conectados, tá? Celebration, Hunters Creek, onde nós estamos hoje, vamos falar em townhouses de 3 dormitórios a partir de $220 mil, bem localizados. E casas isoladas a partir de $300 mil, né? A gente tem, além da localização, que é muito privilegiada em Hunters Creek, as casas um pouco mais antigas conseguem ter terrenos maiores. Então quem gosta de terreno, né, quem gosta de casas com vista para o lago, vai encontrar bastante aqui, apesar das casas serem mais antigas, na faixa aí de 15 para 20 anos de idade, tá? Quando a gente vai para lugares mais novos, as casas melhoram em acabamento, em arquitetura, mas os terrenos têm uma tendência de diminuir, porque eles estão ficando cada vez mais caros, tá? Então vale a pena conhecer Hunter, Celebration, né, antes de tomar uma decisão nesse sentido. Então a gente pode mostrar em uma outra live uma dessas casas, claro, aqui de Hunters Creek, gente, sim. porque eu amo esse lugar, as escolas são ótimas, o lugar é lindo. Certo? Certinho. Olha, vamos deixar, para quem gostou aqui do The Parks, tá? Tem um site, depois o pessoal pode colocar aí, chama Park, com K, né? PARK, que é ATHC, de Hunters Creek.com. Então é park@hc.com, tá? É o site aqui do The Park Apartment Homes, um lugar super legal, a gente super recomenda aqui, ambiente muito familiar, preços bem acessíveis, tá? Só são meio exigentes com a questão de comprovação de renda, de fundos e tal, mas eu tenho certeza de que quem vier morar aqui vai gostar muito. É isso, gente, eu também tenho, porque aqui é maravilhoso. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem aqui o meu canal, que eu sempre vou trazer tudinho de Orlando pra vocês. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, coloca aqui a notificação no sininho para vocês receberem todos os vídeos em primeira mão. E vão lá conhecer minhas outras mídias sociais, a fanpage do Dorlando, o Instagram do Dorlando Oficial e o blog do dorlando.com. E é isso, gente. Um beijo pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Ficam com Deus!